Olá, pessoal! Vamos indo aí para mais uma aula de práticas experimentais. A aula dessa semana a gente vai falar de um assunto relacionado à disciplina de química, que é a ligação iônica. Lembrando aí que os átomos, eles precisam realizar ligações para alcançar a sua estabilidade no número de elétrons. Nós vamos estar falando sobre isso. E existem três tipos de ligação: a ligação metálica, que é entre metais, a ligação iônica, que é a que nós vamos focar aqui, que é entre um metal e um ametal. Tem também a ligação covalente, que é entre ametais, mas no nosso caso aqui nós vamos focar na ligação iônica, que é a ligação aí por meio do qual se forma o nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele é formado por meio de uma ligação iônica. Como vocês podem ver nessa figura, a gente tem o átomo de sódio aí de vermelho com um sinal positivo. Esse sinal positivo significa que ele é um cátion, ou seja, quando ele é um cátion, ele apresenta esse sinal positivo, quer dizer que ele doa elétrons, né? Ele tem mais de 8 elétrons na sua última camada e para se tornar estável ele precisa perder elétrons. Do outro lado, a gente tem o átomo de cloro, que é um elemento que tinha até então 7 elétrons na sua camada de valência, e para ficar estável ele precisa de 8. A gente vai ver que é a regra do octeto, e para isso ele precisa ganhar um elétron. Então o átomo de sódio, o elemento sódio, ele vai doar um elétron para o elemento cloro, né? E aí eles vão ficar ideais, porque aí o sódio, que precisava doar o elétron para ficar estável, e o cloro, que a gente chama de ânion, né? Ele tem esse sinal negativo, ele é um ânion, porque ele precisava receber elétrons aí, e ele recebeu um elétron que faltava na sua última camada de valência, ele recebeu do sódio. E aí nós formamos, então, por meio de ligação iônica, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? Num sal. Vamos dar uma olhada só nessa tabela periódica para a gente se lembrar aí da regra do octeto que nós vamos estar falando. E eu peço que vocês foquem lá na última coluna, que é a família 8A, que nós chamamos de gases nobres. Esses elementos, eles são encontrados isolados na natureza e eles estão num estado que a gente chama de estado fundamental. Eles têm aí 8 elétrons na última camada de valência, que é uma regra da química, que os átomos precisam ter 8 elétrons na última camada, os elementos, para que eles estejam estáveis. E os gases nobres é a única família aí que os elementos apresentam 8 elétrons na última camada, então eles já estão estáveis. Os outros elementos da tabela periódica precisam realizar ligações químicas para alcançar estabilidade. Então, esses outros todos os elementos aí, ou eles precisam doar, ou ganhar, ou compartilhar elétrons, né, diferente dos gases nobres, que já estão no estado ideal aí, com 8 elétrons na última camada. Essa é a regra do octeto, né? É uma lei da natureza que a gente estuda na química, que os átomos devem fazer ligações para obter 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que na química a gente realiza a distribuição eletrônica, né? Dos elétrons dos átomos, a gente divide lá naquelas camadas K, L, M, cada uma comporta uma quantidade de elétrons. E é preciso que a última camada tenha 8 elétrons, não pode ter mais nem menos. E aí vem falando então mais uma vez dos gases nobres, como eu acabei de falar, que na natureza poucos elementos aparecem como átomos isolados de forma estável. Esses elementos fazem parte do grupo dos gases nobres. Isso ocorre porque eles apresentam a sua última camada completa. Os demais elementos, para permanecer estável, precisa realizar ligação química. Então, tem um mapa mental aqui que vocês vão poder acompanhar durante o vídeo, e eu posso estar compartilhando também no Telegram, que é o que é a regra do octeto. Vamos falar só o que é e o conceito, que é o que nós já acabamos de falar. A regra do octeto, ou teoria do octeto, estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência, de modo a adquirir a estabilidade química. A regra do octeto diz que em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na última camada, que é o que a gente chama de estado fundamental, semelhante a um gás nobre.
Para que os átomos apresentem a camada de valência completa, é preciso realizar ligações químicas, com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. E aí vamos falar então, focar na ligação iônica, que é a que forma o nosso sal de cozinha, que está aí relacionado ao experimento dessa semana, que na minha opinião é um dos experimentos mais interessantes, né? E até o mais complicadinho, né? Do PET. Por isso vocês não precisam realizar, vocês podem só assistir, mas peço que prestem muita atenção, né? E vejam, porque é muito legal essa parte dessa matéria, o experimento vai ser bem legal, vocês vão ver. Então, gente, a ligação iônica, também conhecida pelo nome de ligação eletrovalente, é produzida entre ânions e cátions. E é justamente daí que surgiu o termo iônica. Por quê? A gente sabe que os cátions são elementos que doam elétrons, que tem mais de 8 elétrons na última camada, por isso eles doam. E os ânions são aqueles que têm menos de 8 elétrons na última camada, por isso precisam receber elétrons. E a reação entre ânions e cátions, como por exemplo o sal que forma o sal de cozinha, que é o sódio, que é um cátion, e o cloro, que é um ânion, vai formar íons. Íons são partículas aí eletricamente carregadas, que têm carga elétrica, né? Íons são os átomos que apresentam carga elétrica por meio da adição ou da perda de um ou mais elétrons. Elementos com mais de 8 elétrons na última camada são chamados cátions, né? E tendem a perder elétrons. Elementos com menos de 8 elétrons na última camada são ânion e tendem a ganhar elétrons. Aí a gente tem a teoria do octeto, né? O que acontece aí? A distribuição em camadas, primeiramente, que a gente costuma fazer nos exercícios de química. A gente distribui os elétrons dos átomos em camadas. A gente vê que o sódio precisa perder 1 para ficar com 8 e o cloro precisa ganhar 1 para ficar com 8. Aí ocorre a transferência de elétrons, né, entre o cátion e o ânion. E essa transferência de elétrons aí, né, vai liberar, né, essa troca de elétrons aí libera íons, né, que apresentam carga elétrica, e é o que vai estar relacionado ao experimento dessa semana. Então, essa é a teoria do octeto. Vamos só passar o slide. E aí, vamos só falar mais um pouquinho das ligações iônicas. Lembra bem dessa parte, que a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal. Ametal é elemento que não é metal. Essa ligação forma compostos iônicos, como elementos que são sólidos, duros, quebradiços e possuem altos pontos de fusão. Por exemplo, eles demoram muito de passar do estado sólido para o estado líquido. Demoram muito. E também tem altos pontos de ebulição, demora muito para evaporar. E aí, o que está mais relacionado ao experimento dessa semana é que eles conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos em água, quando estão em solução aquosa. E é o que a gente vai tentar fazer, colocando aí o cloreto de sódio, o sal de cozinha em um copo com água, né? A gente vai formar uma solução de água e sal e vamos ver aí se conduz eletricidade. Como exemplo de ligações iônicas, além do cloreto de sódio, a gente tem aí o cloreto de magnésio, que é a ligação entre o magnésio e o cloro. O magnésio é o ânion, o magnésio é o cátion, é o elemento que doa, e o cloro é o que recebe. E tem também o óxido de alumínio, que é uma reação aí entre o alumínio e o oxigênio. Tá? O oxigênio que precisa receber 2 elétrons para ficar estável e o alumínio é o que doa elétrons. E aí, mais uma vez, um esqueminha aí de transferência de elétrons com o desenho aí do sal de cozinha. Geralmente eles formam essa estrutura geométrica, né? A reação química, a ligação química, por exemplo, do sal de cozinha, e é o que a gente vai chamar aí de retículo cristalino, que vai dar essa estrutura cristalina, por exemplo, no sal de cozinha, no cloreto de sódio, no cloreto de magnésio. Toda essa estrutura cristalina é consequente aí dessa ligação química aí
né, entre um átomo eletropositivo e um átomo eletronegativo. Mais uma vez vem falando que tem altos pontos de fusão e ebulição, não conduz eletricidade puro. Ele sozinho não conduz eletricidade. Eles conduzem eletricidade em solução aquosa, quando estão solubilizados, né? Por isso a gente precisa dissolver, formar a solução de água e sal, precisa dissolver o sal no copo com água, né? Que aí eles conduzem eletricidade solubilizado ou fundido. E aí, para fechar a aula de hoje, né? A foto do experimento aí, que eu preparei para vocês, vamos só passar aqui. Só um minutinho que eu não tô conseguindo passar a imagem. Aí, passou. Experimento da semana é muito legal. Vou estar colocando o vídeo para vocês, que já vai estar no YouTube também. E aí, a água com sal conduz ou não conduz eletricidade? Tá na página 9, 10 do nosso PET. Na semana 4, para isso eu precisei de lâmpada, precisei comprar aí um plug de tomada que vem com fios de cobre, né? Porque a gente precisa dos fios para transmitir aí essa corrente elétrica. Lembrando que se alguém quiser tentar reproduzir, eu vou orientar através do outro vídeo, mas não pode deixar que os fios de cobre se encontrem dentro da solução com água e sal. Eles têm que estar separados, senão é perigoso dar choque. E aí a gente precisa então do plug de tomada, precisa da lâmpada, porque a gente vai precisar também de fita isolante e a gente vai precisar conectar aí os fios do plug de tomada, né? A gente vai precisar conectar no soquete, nos fios provenientes do soquete. Depois eu falo mais sobre isso num outro vídeo com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Essa foi a aula de hoje.